Sejam todos bem-vindas, bem-vindos todos. Meu nome é Aline Rezende e esse aqui é o canal onde a gente tem várias trocas que tem conexão também, né, com a comunidade Luas de Isis. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa comunidade, lá tem vários assuntos, várias trocas sobre sagrado feminino, sobre ciclo menstrual, sobre yoga terapia, como é que a gente pratica isso na rotina. São vários assuntos e toda sexta-feira a gente está aqui às 20 horas ao vivo para fazer trocas, para a gente conversar. Sempre falo que aqui a gente vai conversar, fazer essas trocas. Lá na comunidade a gente tem aula, né? Uma coisa mais formal. Mas aqui a gente faz essas conversas, essa troca de fato mesmo, para ser mais gostoso, inclusive. E a minha convidada para esse encontro hoje é a Aline, que tem esse nome lindo. Não poderia deixar de fazer essa piada, lamento. E tinha uns minutinhos sempre, né, para esperar ela entrar. Foi, chegou aí. Oi, Jennifer, bem-vinda. Oi, Cauana. Oi, E bem-vinda oficialmente. tudo bem? Tudo certo, muito bom. O nome mais lindo, né? Ah, não podia, né? Sou eu. Não, é uma piada pronta e sou eu. Eu não vou perder uma piada pronta. Ai, meu Deus do céu, a Sempre. geração das Alines. Exatamente. Eu vou acreditar, inclusive, que eu tenho até a sua idade. A gente não vai falar sobre isso hoje. Tudo certo. Então, gente, hoje a nossa conversa é para ter essa troca, a gente pegar, né, o tiquinho de conhecimento aqui dessa moça bonita, com esse nome bonito também. E aí, para a gente começar nisso, né, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Ai, bora lá, então. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, minha xará. Bom, estou como nutricionista, né? Sou nutricionista, atuo na saúde da mulher. Então, tentantes, mulheres com SOP, endometriose, né? Os casais, né? Com questões de infertilidade. E recentemente também empreendedora, né? Da Biplant Cosméticos Naturais, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Como que surgiu isso, tudo, né? E eu amei quando você me contou isso. Falei, gente, é tão maravilhoso. E é uma coisa também, um misto, porque eu acho que a gente nunca consegue, eu acho difícil, pelo menos, né? Quem consegue, eu acho que tem lá seus méritos também. Mas eu acho muito difícil a gente manter uma única coisa, gente. A gente é muito multi. Todo mundo é multi. Tem muitas coisas, muito conhecimento, muita vontade de explorar coisas diferentes. Porque tu poderia ter ficado. Vou dar esse spoiler ainda. Uma que você poderia ter ficado na sua primeira graduação, né? Aí você vai Exatamente. fazer uma segunda graduação. Você viu? É do nome ser, gente, multi, assim, ó. Tem mais isso ainda. E aí, além de tudo, né? Na verdade, de explorar tudo isso, você ainda foi empreendendo uma outra camada. Eu acho isso muito maravilhoso. Mas Achei uma assim, sacada, assim, ó, genial. Mas assim, é aquela coisa assim, acho que a gente trocou ideia sobre isso, né? Que nada é à toa, né? Então a gente, muitas vezes eu acho que eu não sou a única, hoje a gente vê tantas pessoas que fazem uma segunda graduação, né? Ou que estão num trabalho que simplesmente por um tempo se identificam, de repente aquilo não faz mais sentido e vão buscar outros. Eu acho que isso, o autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente buscar esses movimentos, isso vai trazendo muitas mudanças, né? E ou mudar ou incluir novas coisas na vida da gente, né? Então a gente que é possível, né? Que é super possível. Inclusive, acho que para mim a Biplant ela surgiu por conta da engenharia ambiental, que é a minha primeira graduação, né? Eu fiz engenharia ambiental lá com os meus 17 aninhos, mas o meu sonho sempre foi a nutrição. Eu sempre tive o desejo de fazer nutrição, de trabalhar nessa área da saúde, né, alimentação e tudo que permeia aí, né, dentro da nutrição. Mas sempre tive esse lado mais empreendedor e tudo, enfim. Então,
a engenharia ambiental, né, que eu fiz lá quando mais jovem, e ter feito a nutrição agora com, né, mais velha, né, trouxe, acho que tudo isso, né, é uma bagagem que a gente traz, então tá trazendo a Biplant hoje, agregando aí para mim, é muito enriquecedor, assim, é aquela coisa de dos autocuidados que a gente traz, não só para a questão da nutrição, porque na verdade foi na nutrição que eu pensei, poxa, os cosméticos naturais, o impacto que a gente tem de estar usando os cosméticos convencionais, né? Qual o impacto que isso vem trazendo para a nossa saúde? E como o dia a dia, né, atendendo mulheres que vinham com várias alterações hormonais, principalmente, né? Então, quais são os gatilhos? Onde que isso está acontecendo, né? E aí foi uma coisa casando com a outra, né? E surgiu, né, numa conversa com o meu esposo, assim, e né? Que surgiu essa ideia. Muito bom. E aí eu queria que você contasse pra gente, porque eu acho que é legal, porque o nosso público aqui, ele acaba sendo a maioria, pelo menos por enquanto, né? A gente está numa fase de muita remodelação aqui na Lua também. Uhum. Mas o nosso público ainda é muito feminino, né? A gente acaba atraindo isso também, porque o assunto acaba permeando, né? Mais isso, na verdade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Você acabou, na verdade, você fez então essa nova graduação, né? Da nutrição. E acabou se especializando e buscando, e porque as demandas foram chegando também, mas com as questões femininas, ginecológicas, né, na verdade. E o quanto que isso vem, né, na verdade, a gente às vezes não consegue associar logo de cara. O processo, por exemplo, de fertilidade, né, de doenças, às vezes, como assim alguma coisa que eu como pode interferir se eu tenho mioma, se eu vou ter endometriose? Como assim alguma coisa que eu como, que eu tenho um hábito, mas Aline, eu adoro comer XYZ. E aí você vai me dizer que isso interfere no meu diagnóstico de SOP. E eu imagino o desespero, né, das pessoas, porque a gente tem uma coisa muito. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falei que eu acho que a humanidade errou em algum momento, que a gente come pelo paladar, porque a gente devia comer pela nutrição, porque é para nutrir o corpo, né? Mas é muito gostoso, obviamente, que a gente vai comer. Pensando fisiológico e biologicamente, sim, né? Exatamente. Mas daí eu falei, se eu posso reclamar, Deus colocou a língua, né? Pra gente sentir gosto nas coisas. Aí a gente come porque é gostoso, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, porque se eu não gosto, eu não quero. A gente nem tem muito conhecimento também, né, Aline? Essa parte nutricional, da gente conhecer mais isso e saber, devia ser mais explorado também, tipo, educação básica, né? Porque a alimentação é muito básico, na verdade. E a gente não tem também tanto isso, né? Se a gente for, que na verdade, assim, se a gente for pensar realmente um pouco mais a fundo, assim, sobre alimentação, a gente falou, a gente come por necessidades de sobrevivência, fisiologicamente falando. Mas a gente não come só por isso, né? O comer, para mim, tem a ver com crenças que eu trago da minha família, tem a ver com memórias afetivas, tem a ver com o meu emocional, tem a ver com a frequência que eu saio, qual que é o meio social onde eu vivo. Eu sou uma pessoa que sai muito, né? A parte econômica é algo que interfere também. Então, hoje o comer, assim, não é só em questão de, fisiologicamente falando, uma questão de sobrevivência. Então, são vários fatores que vão interferir, né? Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô ansiosa, se eu tô estressada. Então, são vários comportamentos que vão estar ali influenciando nas nossas escolhas alimentares, né? Se fosse falar assim, se a gente fosse resumir só por comer para suprir as nossas necessidades, quando a gente tiver fome, a gente simplesmente ia comer uma comida ali, como que tiver na frente. Mas não é assim, a gente vem com uma vontade. Às vezes, eu tô com vontade de comer determinada coisa. Mas se você tiver com fome, você come o que tem, né? Então tem a fome emocional, tem a fome social. Então existem várias coisas que vão estar influenciando nisso. E justamente assim, quando eu fui fazer a nutrição, isso era algo que é uma coisa que eu não digo me incomodava, mas era uma coisa que às vezes não fazia muito sentido para mim. Essa coisa do ter que comer determinadas quantidades, ou dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que comer.
isso era uma coisa que eu não entendia muito, porque não fazia muito sentido para mim. Eu não saio com uma lista ou com um cardápio do que eu posso ou do que eu não posso comer. Então, quando eu fui fazer a graduação, então fui fazer mais, né, mais eu tinha a idade das professoras, né? Na verdade, tinha a professora que era mais jovem do que eu. Então, quando eu fui fazer a nutrição, eu me despertei para nutrição comportamental lá na graduação, né? Que trabalha mais esses aspectos comportamentais. Então, como eu como, por que eu como, onde eu como, quando eu como, né? E não simplesmente, né, só o comer, não simplificar tanto essa nossa ação, né? Esse comportamento. E Tenho aí, que comer de manhã, tenho que ter fome na hora do almoço, tenho que comer à noite, e eu cumpro esse protocolo e acabou. como se fosse algo perfeito, né? Não é assim, né? Claro que a gente não está falando aí de algumas questões, né, que falam, por exemplo, se a gente vai pensar numa gestante, o ideal sim é que essa gestante ela tenha, faça mais refeições ao dia, não fique com um longo período em jejum, porque isso pode interferir realmente na gestação, que tem uma demanda aumentada de nutrientes, de calorias, né? Então isso interfere, até a questão de enjoo, tudo. Então isso realmente faz diferença. Uma pessoa que tem alguma patologia, uma pessoa que tem um diabetes. Então a gente está falando de pessoas assim normais, né, sem nenhuma questão em particular. Então, assim, na graduação que eu descobri, então, a parte da nutrição comportamental, que é mais, assim, uma linha mais terapêutica, né, que a gente fala muitas vezes que é uma terapia nutricional. Então, e aí, quando eu terminei a graduação, eu comecei assim, vou atender homem, mulher, enfim, adolescentes, né? Pensei, essa parte acho que a gente consegue englobar bastante. Mas fui para a saúde da mulher, na verdade, eu fui meio que sendo escolhida, eu não fui muito por opção. O caminho foi sendo traçado e eu fui indo, sabe? Eu fui seguindo o fluxo, né? Sei bem. né? Fui seguindo o fluxo e as coisas vêm surgindo cada vez mais, né? E eu acho que isso vem fazendo muito sentido, tudo isso que vem acontecendo, pelo menos para mim, desde a Biplant, desde a nutrição, né, voltada mais para a saúde da mulher, porque é algo que eu venho olhando muito para mim também, né? Então, todos esses movimentos, desde eu ter conhecido você, ter ido fazer a yogoterapia contigo, né? Todos esses movimentos de buscar olhar mais para mim, de me conhecer mais como mulher, né? De entender várias questões que acontecem comigo, coisas simples que dia a dia no consultório, por exemplo, muitas mulheres não reconhecem o seu ciclo, não entendem a ciclicidade que é o nosso período, né, nosso ciclo, onde a gente está menstruando, onde a gente está ovulando, onde a gente está, né, mais os humores mais aflorados. Então, nessa busca nessa busca de me entender também, sabe, que as coisas acho que foram fluindo também, né? Fica um caminho mais fácil, eu acho, né? Acho que é difícil o nosso CPF, eu brinco, né, ir mudando e não interferir nas outras áreas, né? Ir para o CNPJ, não ir para o social, não ir para as outras coisas. À medida que a gente vai evoluindo, vai mexendo com a gente, né, com algumas coisas, é inevitável, né? Que a gente vai se desdobrando nas outras coisas também. E a gente eu falo, é picado, né, por uma informação, por uma coisa. Falei, como é que eu não vou passar isso para frente? Exatamente, né? E nesse aspecto, assim, mais voltado para a saúde da mulher mesmo, né, no consultório, como que eu posso linkar isso, né, até com a Biplant, né? Isso começou a surgir muito desde de congressos que eu comecei a participar, desde cursos que a gente não para de estudar nunca, né? Quem é da saúde aí, a gente está incansavelmente, né? Artigos e se atualizando o tempo todo. Então, começou a surgir muito essa relação com, não só com os cosméticos naturais, com os cosméticos convencionais, mas também com alimentos que não são orgânicos, então, né, devido aos agrotóxicos, o uso do tipo de panela que a gente utiliza em casa, o tipo de pote, seu uso de vidro, seu uso de plástico, desde exposição por exemplo, à internet, às telas, né, celular, computador, que a gente fica muito exposta. Então, tudo isso vem trazendo para a gente uma interferência aí na nossa saúde, né? E a gente chama aí dos disruptores endócrinos que causam essas alterações hormonais aí e que podem atingir as mulheres que têm a SOP,
atingir também as mulheres com endometriose, né? E aí as tentantes. Então, isso afeta de um todo, né? Então, por isso que surgiu assim, foi aquela coisa, né? Foi casando uma coisa com a outra, porque na nutrição a gente nutre através da alimentação, então o que a gente come, né? Para a gente né, tentar se nutrir, né? Do que a gente come, mas o que a gente passa, né? E não só isso, né? O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente também interfere, né? Mas pensando nisso, então assim, a nossa pele é o maior órgão que a gente tem. Então, tudo que a gente passa, a gente está absorvendo, né? Então, desde o esmalte na nossa unha, que a gente passa no cabelo, os cuidados que a gente tem. E mulher, nós somos as mais expostas a isso, né? A gente A gente usa mais, né? muito mais, muito mais. E eu falo muito com os meus pacientes, mas por que isso vem acontecendo ou vem se falando tanto sobre isso hoje, né? Porque antigamente, se a gente for pensar nas nossas avós, nas nossas mães, não tinha esse uso, não tinha essa exposição, né? Como a gente tem hoje. E E os se a gente for pensar. produtos também não tinham essas tecnologias que tem hoje, né? Exatamente. E a quantidade, né? Porque hoje é a quantidade que a gente tem, as opções que a gente tem, isso a gente fala desde a indústria de modo Sim. geral, né? Eu falei da tecnologia, assim, é que tem a parte boa da tecnologia e tem a parte tranqueira disso, né? Também. Essa que é a parte desagradável, digamos assim, né? Que é só um produto para poder vender e a gente sabe que nem sempre as coisas estão ligadas, preço e qualidade, né? Então, São coisas que vão aliadas, então às vezes eu só quero uma coisa, eu não vou pela qualidade, eu vou pelo que eu consigo pagar também, e às vezes a qualidade não é bacana, né? São N fatores, na verdade, que vão influenciando nessa questão da tecnologia, mas hoje, isso que eu acho que é muito maravilhoso, a gente não tem só essa parte mais nhaca, mais ruim, assim, né? Mas a gente tem também já empresas bacanas, na verdade, trazendo produtos, por exemplo, que são cruelty-free, né? Que são veganos, que tem uma procedência bacana, né? De materiais mais orgânicos, de produção local, de coisas mais nacionais do que importadas, porque tudo isso vai influenciando também na qualidade do produto, né? sim, com certeza. A gente tem que ter um filtro para tudo, né? Eu falo assim que é igual a consulta, né? A orientação é igual a suplementação. Hoje a gente tem tantas opções, nem tudo que é suplemento quer dizer que é saudável, que é interessante a gente estar usando. Assim como a alimentação, tudo que é industrializado, tem coisa que é boa e tem coisa que também não é. E os cosméticos também, né? Então tem coisas que realmente a gente tem que se atentar. Que nem tudo que está aí é muita opção. Hoje a gente é bombardeado, né? Tantas opções, então a gente realmente tem que, às vezes, conhecer um pouquinho mais a fundo ou buscar melhores orientações para que a gente consiga buscar sempre ter o melhor, né? Sim, isso mesmo. E aí, quando você foi vendo, na verdade, essas necessidades, que a Biplant veio explodindo na sua cabeça, né? Que você falou numa conversa em casa. E por que a gente não pode oferecer esses produtos de qualidade, então, para essas mulheres? Exato, exatamente. Legal. Eu falo assim que nós mulheres não sou mãe ainda ou não serei, não sei. Mas Gostei desse ainda. é uma mulher, é uma oscilação do sim, do não, né? Enfim, né? Eu sei que. Quando você estiver ovulando, a gente volta a conversar. É por aí, né? Mas assim, a gente foi uma conversa, assim, mesmo em casa. E só que assim, nós mulheres, assim, a gente realmente é mãe, é dona de casa, a gente trabalha fora, a gente empreende, a gente inova, a gente cria, aprendi muito com você, nós somos muito criativas. E nisso a gente precisa olhar mais para isso, né? Às vezes tem tantos sinais que surgem para a gente, sinais de coisas que a gente pode fazer diferente, ou que a gente pode, sim, não, você pode fazer isso, você é capaz de fazer isso. É fácil? Não, não é fácil, mas vale a pena, né? Esse desafio. Então, foi pensando nisso, assim, que acabou surgindo. E eu já, meu pai era comerciante, né? Então a vida inteira eu já trabalhei nisso. Então assim, tem sabe aquele gostinho assim você gosta de vender, você tem aquele feeling para isso Tem também, um né? DNA aí, né, já estabelecido. Tem,
Então, aquela outra coisa, né? Ah, eu consigo fazer isso também. Então, isso surgiu também, né? Surgiu a ideia aí da Biplant, tipo assim, atingindo mulheres, que são as que mais tinham que eu vejo que tem essa necessidade desse cuidado, né? Que impacta aí no futuro, né? Então, eu fiquei pensando por mim, né? Porque eu não sei se eu quero ser mãe, né? Mas o que eu faço hoje, ou o que eu venho fazendo há um tempo, é tentar me cuidar ou me proteger o máximo possível. Porque assim, nós mulheres, nós nascemos com uma quantidade X de óvulos e a gente só vem perdendo com o passar do tempo. A gente não pode aumentar a quantidade, mas a gente pode cuidar da qualidade, né? Preservar e nos mantendo saudável, a gente consegue fazer essa preservação. Para que hoje, por exemplo, eu tô com 35 anos, né? Então, para que, assim, nós mulheres, a gente vem adiando cada vez mais a maternidade, né? Então, ou é porque a gente está buscando mais a parte da carreira, né? Tá olhando mais para isso, ou porque a gente não está num relacionamento que a gente às vezes se sente segura para, São muitos né? fatores, com certeza. Ou não tem um relacionamento, né? Então, assim, o quanto antes a gente conseguir ter essa consciência, eu acho que trazer isso para as meninas mais jovens, né? Essa consciência dessa preservação da fertilidade, né? Que o estilo de vida que a gente tem, e que aí vai muita coisa, né? É o nosso estado emocional, vamos falar a primeira coisa aí, que é o nosso estado emocional, que interfere sim. O que a gente come, né? Então, a nossa alimentação vai impactar nisso, o nosso sono vai impactar também, o estresse, a atividade física, né? Então, e os produtos, né? Todos esses cuidados que a gente tem com nós mesmos, então tudo isso vai impactar na nossa saúde reprodutiva. Não só nós mulheres, mas os homens também, né? Também tem que ter esse cuidado, mas hoje a gente, né, direciona um pouco mais aqui para as mulheres, que é o público mesmo, né? Então, assim, eu acho que toda essa atenção que eu venho levando para mim, esse cuidado que eu venho trazendo para mim, eu acho que vem surgindo essa necessidade de falar para outras mulheres, para elas também terem esse olhar para elas, né? Então, eu sou uma mulher que usou anticoncepcional via oral por muitos anos, né? Porque era cheio de, ai, meu Deus, menstruação, ai, fica sangrando, ai, tenho cólica, tenho TPM, não, fugia disso. Então, eu não me conhecia, né? Eu não me conhecia, porque eu usei hormônio sintético a vida inteira, eu não sabia quem eu era, né? Eu digo assim, de humor, eu digo fisicamente, né? Das reações que o nosso corpo traz, né? Eu não me conhecia. E aí, então, eu falo assim, que é começar um despertar. Quando a gente começa esse amadurecimento, né? Traz isso pra gente. Então, fui buscando aí mas é uma coisa por vez, né? É Sim. um mudar, Faz diferença, hein, gente? Ou se faz. não mudar, não querer às vezes mudar do 8 para o 80, né? Porque não existe perfeição, né? Não existe perfeição e a gente às vezes vive nesse mundo onde parece que as coisas têm que ser muito perfeitas, né? A gente olha a rede vizinha e se cobra muito, né? Então, eu acho que não existe nada perfeito. Então, é um processo. Para mim foi um processo, Esse né? cuidado é uma das coisas que eu. Hoje até é uma demanda razoável, já teve até mais, na verdade. Justamente essa transição, né, de sair desse hormônio sintético para ir buscando outras formas, né, outros métodos contraceptivos. E às vezes as mulheres, quando elas viram a chave, elas querem assim, eu quero parar hoje. Eu falei, é sempre uma opção. Eu falo, eu não faço proibição nenhuma porque não é no meu corpo, né, obviamente. Mas a minha sugestão é nunca parar hoje. Falei, teu corpo tá de um jeito, né? Eu não falo nem, ele não tá ciclando, mas ele tá funcionando de um jeito, com esses hormônios. A gente poderia ser mais simpático com ele e ir começando a contar para ele que você vai tirar isso dele, que ele vai começar a ciclar, né? Eu acho que assim, o protocolo que eu gosto de usar é pelo menos 3 meses. O povo geralmente fica desesperado, meu Deus, mais 3 meses com isso. Mas é para ser mais gentil. Para você não sofrer, na verdade, né? Eu acho. E assim, depois que elas entendem isso, elas agradecem, porque óbvio que varia também de mulher para mulher, mas assim, fazer esse desmame, digamos assim, fazer isso de forma mais gentil, principalmente para a parte emocional, na verdade.
Mas você sabe que assim no consultório eu tenho percebido que a maioria elas chegam já com essa ideia que elas já querem parar de tomar, elas não querem mais usar os anticoncepcionais. Tem quem quer, tem ainda aquela que tem uma resistência, mas a maioria já vem com uma consciência de querer, não, eu quero mudar, eu não quero mais usar. Até recentemente entrou em contato comigo uma possível paciente e ela já veio falando assim que que ela descobriu recentemente SOP, né? E aí ela tá usando o anticoncepcional e tal, e já tava se sentindo culpada por estar usando, sabe? Porque ela não queria usar, né? Então, mas, né, o que eu falei para ela, a gente tem que entender que algumas vezes isso é necessário, né? É uma parte do tratamento, é uma parte que também, né? Que Sim, não quer dizer que não tenha que usar, eu acho. E cada uma é cada uma, né? Mas ter essa consciência de que a gente pode sim, né? E a gente deve, às vezes, se conhecer sem isso, né? Então, para mim, foi sim. uma transição. Para mim, foi aos pouquinhos. Eu comecei, até a Alice aí também estava assistindo a gente. Eu comecei, fui fazendo uma transição até realmente sair do método contraceptivo hormonal. Então, hoje não tenho nenhum hormônio aqui agindo aqui, né? Mas é uma transição, né? Sim. Essas mudanças a gente precisa fazer aos poucos, né? Eu trago muito isso em consulta, assim, eu falo que para tudo, desde a alimentação, né? A gente mudar o estilo de vida, a gente a gente tem que pensar que se você tem um estilo que você leva por anos na tua vida, né? Não é da noite para o dia que a gente consegue mudar, né? E essa perfeição de não uso cosmético natural, não, convencional, não uso isso, tudo, o meu sono, essa coisa toda perfeita, justamente por isso não exigir, não tem como viver numa bolha, né? A gente Sim. não tem como viver numa bolha, mas a gente consegue ir aos poucos, né, mudando, né? E mais ainda, no que faz sentido pra gente, né? No que Sim, faz sentido pra gente. sim. E assim, tem uma coisa ainda que eu acho interessante dos métodos anticoncepcionais sintéticos, assim, né? Os DIUs hormonais, as pílulas, injeção, implante, essas coisas assim. A minha bandeira é fujam deles, né? Há muitos anos eu tenho essa bandeira, na verdade. Mas eu também entendo o quão bom eles podem ser para vários aspectos. E assim, como a minha parte, o meu trabalho é muito mais voltado para essa parte emocional, a gente ainda tem um lugar que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é o pânico da gestação, né, Aline? Na verdade, tem muita mulher que, assim, tem muitas mulheres que super desejam muito isso, mas a gente também tem um outro lado da balança das mulheres que falam assim: meu Deus do céu, se atrasa 15 horas a menstruação, não é nem um dia, né? Elas entram num paniquito, elas têm um treco, porque tem todo um processo, uma história, tem um passado, tem aí todo um movimento aí para trás, na verdade, que faz com que elas tenham isso. E a gente vem numa cultura que esses métodos trazem uma segurança. E Exato. aí, quando eu começo a falar assim, vamos transicionar, vamos conhecer o ciclo, É, você tá louca? Não, eu não quero, eu não posso. E elas às vezes não conseguem nem visualizar, né, na verdade, a possibilidade de conhecer o próprio corpo. E se eu falar então de autopercepção, de fertilidade, então aí elas têm um treco. já Mas é vai. todo um movimento de. Por isso que eu falo que eu gosto mais dessa parte, para esse processo, trabalhar muito mais a parte emocional, né? E assim, as outras partes eu vou direcionando aí para as amigas, né? Para os outros profissionais, justamente para a gente entender esses gatilhos, assim, por que tem esse paniquito, né? Como é que é essa família? O que aconteceu nesse passado que tem esse, né? Essa fobia, eu falo, tem muitas mulheres que têm fobia só de pensar nesse lugar, né? Nessa possibilidade dessa gestação. E o quanto de coisa desenvolve, inclusive, né? Porque a nossa mentalidade, ela rege muita coisa, é inevitável, né, esse processo, o quanto a gente pode ir trabalhando tudo isso para desconstruir, para ir virando essas chaves, para ir soltando tudo isso também, né, na verdade, como um complemento, né, desse processo de ir ver também como estão essas taxas hormonais, cuidar do processo de alimentação, é tudo são várias partes, na verdade, né, que a gente precisa olhar. Olhar, exatamente, porque ou assim, ou é por conta de uma prevenção da gestação, né, uma gravidez indesejada,
ou é o sintoma de TPM, aí, ou né, não gosta de menstruar, é cólica e tudo mais, né? Então, e realmente eu acho que de entender, né, se realmente, porque assim, tem muito aquela coisa assim, temos que tem que ser mãe, né? Que a gente tem que ter. Então, muitas vezes é entender se isso realmente é algo que é você que não deseja, ou que alguma coisa que você traz, algum trauma, alguma coisa que você traz, e Sim. aí isso não faz sentido para É você, mais né? você ou é seu medo que tá falando, né? Eu sempre gosto de perguntar assim, quem que tá falando comigo agora, né? É teu medo, seu passado, sua história, sua família, ou é teu coração, é sua vontade, de fato? E fora E que o oposto também, né? As mulheres que querem, às vezes, engravidar por uma pressão social também, né? exatamente, Como assim você tá família. beirando os 40 e você não casou? Como assim você tá beirando os 40 e você não fez uma faculdade? Como assim? Sabe? São várias camadas de cobrança, né? Inclusive né? De gestar, de precisar ter um filho. Gente, a gente não precisa nada, né? Tem que casar, tem que ter família, Uhum, tem que fazer faculdade, tem que, né? Eu tenho que, né? E assim, sim. pensando até nos anticoncepcionais hormonais e tal, muitas vezes eles até vão mascarar muitas coisas, né? Mascaram desde uma SOP ou mascaram o que tem por trás da SOP, porque quais são as alterações que estão atreladas a isso, uma endometriose, né? Então, o que tem, né? Então, por isso que a gente tem sempre que se atentar realmente. Claro, não estamos aqui dizendo que não é para você usar, né? Mas Sim. dizer que existem outras possibilidades, a gente abrir esse leque, né? E Uhum, abrir isso para não, às vezes, não ter uma linha de pensamento só sim, e seguir ela, sim. né? Eu já fui mais radical, hoje eu sou mais flexível com isso. Falei que a pessoa tem uma crise de ansiedade e tirar o hormônio, fica com o hormônio. Não teremos crise de ansiedade, né? Exato, exato. É um processo, assim. E aí, Aline, eu queria saber como que tá esse processo de colocar a Biplante no mundo agora, né? Eu quero essa fofoca, fazendo um favor, dá spoiler pra gente. Pois é. Até eu vi que a Dani também estava nos prestigiando aí. A Dani também faz parte, né? Ela veio aqui, já tem alguns spoilerzinhos aqui. É um, como a gente fala, é um processo para tudo, né? Então, desde criação de marca, de nome, de você encontrar um lugar que vai fazer sentido, que realmente entende o que você quer, né? Que é o que é a parte da linha natural mesmo. Então, encontrar uma indústria que vai estar junto na ideia, né? Que entende Ah, realmente. isso é legal, então. Você quer fazer o da Biplante ser algo escalonado. Não é você que vai produzir na sua cozinha. Não, não, não. Tem uma Porque indústria às por vezes tem trás. muitas marcas que começam assim, né? É uma possibilidade, né? Não, mas a gente já começa pequeno, mas com almejando com certeza, né, grandes coisas pela frente. Então, Legal. a Dani tá aí ainda, tá nos assistindo. A Dani faz parte, né? Porque quando eu pensei nessa linha natural, então a gente tem várias coisas que a gente pode estar colocando, né? E agora a gente vai estar entrando com 9 itens, então a gente vai ter 9 produtos no mercado. E um deles que é a Dani que faz parte, né? Por isso que eu falo que nada é à toa, né? Eu fui um tempo atrás, eu fui fazer um curso, falei, quero fazer alguma terapia diferente, sabe aquela coisa? Eu tava fazendo yoga, tava fazendo isso, quero momentos para mim, né? E aí eu fui fazer o curso de crochê e conheci a Dani, né? Aí, enfim, fiz um tempo, depois eu parei, aí surgiu a ideia de fazer a Biplant. E quando surgiu, eu tive vontade de criar uns ecopads, que são disquinhos de crochê. E aí eu pensei assim, poderia ter encontrado em algum outro lugar, mas eu falei, por que não prestigiar? E juro que foi bem isso mesmo, por que não prestigiar uma mulher, uma artesã da minha cidade, né? Empoderar aí, dar poder para outra empreendedora também e fazer Sim. parte disso. E aí, eu entendi, entendi. Eu falei, universo, eu entendi por que eu fui fazer um curso de crochê para daí a dona Dani Ter fazer um parte do fornecedor. projeto. É isso. E aí, exatamente. E aí a Dani faz parte. Então, são os disquinhos de crochê. Cadê eles aqui? Vou tirar aqui
São os disquinhos de crochê. Olha, Que são 3. Filho. Aham. E aí eles são para uso, né? Pra gente lavar o rosto, tirar maquiagem. São disquinhos, então, que é nessa pegada, então, natural, né? Com o disquinho de algodão. E é reutilizado. Então, põe na máquina, ou de molho no sabão, ou joga na máquina para lavar roupa, lavar junto, lá tá tudo certo. Então, surgiu, e aí veio a Dani, né? E eu falo, é por isso que eu falo, nada é à toa, né? E aí surgiu a Dani nesse projeto junto aí com a gente. Ela que é a nossa crocheteira aí, que tá junto aí na Biplant. Nós, acredito eu, que até agora para a segunda quinzena aí da semana, a partir da semana que vem eu já vamos ter disponíveis aí alguns itens para a venda. Sim, já vamos começar. Não é fácil, né? No começo a gente tem muitos testes, muita coisa que vem junto nisso, né? Então parece simples, né? Mas São meses. Eu lembro que a gente conversou que você já estava no processo dos testes exatamente o ano passado. Já fez aniversário, mas graças a Deus todo esse empenho nosso assim está sendo bem. Vai dar certo. Tá? No tempo, tá tudo ocorrendo no tempo que tinha que acontecer, né? Mas vai dar. Muito bom. E a princípio vocês vão começar, a curiosa, né? Com produtos faciais? Isso, vão ser. Eu tenho alguns aqui já prontos, alguns que eu já posso mostrar. Eu vou ter ali. Eu quero as fofocas da Biplant. A gente vamos começar com a linha assim. Então, a gente vai ter uma espuma de limpeza, o tônico, o sérum para pele seca, para pele oleosa, o hidratante. Aí vamos ter água termal, né? Pensando aí para os dias no verão agora, que é super bacana também. É uma delícia. Exato. O shampoo, que é aquele shampoo de limpeza profunda, então aquele shampoo mais para uso assim, que tem o cabelo mais oleoso, né? Que gosta de fazer uma gente assim. Exato. E também, eu falo o queridinho também, que eu falo tudo né? Mas o queridinho também, que é o desodorante também. Ah, que legal, gente, realmente. Por isso que tá nesse processo, né, senhora? A senhora vai vir com o caminhão cheio, assim. Tô entendendo. Que lindo, que legal. Os cuidados básicos, os principais aí, a gente já consegue entrar assim com esses cuidados aí do dia a dia, que é o dia a dia que importa, né? Desodorante a gente usa todos os dias, né? O sabonete para o facial, esses cuidados a gente usa todos os dias, então essa linha assim, bem natural, eu tenho certeza que vão adorar. Sim, o básico bem feito faz uma diferença significativa, a gente sabe disso, né? Exatamente. Não é só a maquiagem que você usa no casamento, que você vai 3 vezes no ano. O que você faz todo santo dia vai somando muito mais no seu corpo, né? Com certeza. É o dia a dia. E eu sempre falo assim, muitas pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com cosmético natural, mas não vou me adaptar. É como um cosmético convencional. Tem gente que se adapta com um, tem gente que não se adapta com outro, e assim vai, né? Então, a nossa ideia foi o quê? Foi realmente entrar com uma linha que consegue atingir a grande maioria do público, né? Das mulheres e dos homens também, com certeza, né? Porque é uma linha unissex, então todo mundo pode estar utilizando. Queremos então, homens que se cuidem, né? A pessoa solteira falando assim, a gente quer homens que se cuidem também, por favor. Porque só nós, né? Lógico. Mas os homens estão mudando, os homens já mudaram bastante, né? Eles têm esse olhar já, né? Então, assim, e por quê? Porque foi o que eu pensei, foi o que meio realmente era no dia a dia, né? Ele no consultório, né? A primeira coisa que eu falo para os pacientes, assim, vamos fazer a troca, mas assim, você não precisa chegar em casa e jogar tudo fora do cosmético convencional. Vai fazendo uma troca, né? Acabou o desodorante? Vou trocar o desodorante, acabou tal coisa, vou, né? Então, assim, você vai falando também, né, Aline? Vai conhecendo, né? Com desodorante eu fiz isso também. A gente mora em Foz, né, gente? Então, assim, tem o verão de Foz do Iguaçu, que às vezes tem desodorante que a gente realmente não consegue usar. Mas tem épocas, tem momentos, tem lugares, né? Tem processos. Então, assim, eu tenho
atualmente uma coleção de desodorante na minha casa. Porque Que dependendo do que eu vou, o que eu vou fazer, eu sei como cada um funciona, porque eu já testei vários, assim, eu vou experimentar desenvolvendo. é uma adaptação, né? Mas a gente teve uma boa, assim, uma aceitação de pelo menos todo mundo que fez o que usou ali, a gente fez os testes, assim, homens e mulheres, tá tudo Legal. aprovado. Muito bom, excelente. Obrigada pelos spoilers, né? A produção está ajudando a gente a lembrar aqui, inclusive, como isso vai, nessa nossa conversa também vai para o YouTube. Queria lembrar vocês, então, de ir para o Instagram para conhecer, na verdade, a Biplant, que está lá, né? Na verdade, que é a principal rede social que vocês estão divulgando, né? Acredito eu. Isso, a princípio sim, a gente já tem um site pronto, mas como os produtos ainda estão chegando, a gente vai começar até a trabalhar essa questão de marketing aí para fazer divulgação e também Aham. disponibilizar no site, né? E lojas físicas, mas a princípio a gente vai estar mais no site mesmo, né? Mas quando tiver, a gente vai estar informando os locais físicos para que as pessoas podem encontrar os produtos. Bom, então procurem a Biplant, né, no Instagram para vocês receberem mais spoilers ainda de como é que vão, né, chegar no mercado de fato, então, para gente esses produtos. Legal. No meu Insta de Nutri também lá eu vou estar, né? Vou estar informando mais, assim, conforme as coisas vão chegando, eu vou estar com certeza divulgando. Para as pessoas. Muito bom, excelente. Muito, 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 muito obrigada, Aline, E pelas trocas, por você partilhar também teu conhecimento, assim, para a gente saber também, que acho que é tão importante, né, esse lugar da gente. Uma que eu gosto muito das trocas, a ideia é sempre das sextas-feiras a gente estar aqui, né, sempre fazendo esse movimento da gente conversar mesmo. Como eu falei, as aulas a gente deixa lá na comunidade, que existe uma formalidade, né? Mas aqui eu gosto de deixar dessa maneira. E vou deixar já o convite, né? Quando você lançar tudo oficialmente, tiver esse caminhão de produto cheio aí, você volta aqui para contar com detalhes, né? Na verdade, de cada um para gente. com certeza Para todo mundo estar sabendo de fato também, né? Então fica aí já pré-agendada. Mais uma live aí, então, para a gente conversar, essa troca. vai ser um E prazer. agradecer, então. Obrigada, muito bom. E aí, queria deixar o convite também, né? Então, para vocês irem conhecer o trabalho da Aline também, na arroba dela no Instagram, a gente vai deixar sempre nas legendas, né? Da Biplant também. E quem quiser conhecer a comunidade Luas de Isis também, que eu faço as partilhas desse processo, dos métodos contraceptivos, do ciclo menstrual, de autocuidado. Fica muito aqui, deixa, né, aberto também o convite para todo mundo vir conhecer, né, fazendo sempre essa troca, isso É mesmo. maravilhoso. Muito grata. Maravilhoso também. E faz, Obrigada, querida. faz parte de todo esse processo, né? E faz parte de todos os processos. A gente teve muitas trocas e muita coisa veio colaborando também. Sim, é essa parte gostosa, né, na verdade, da gente continuar fazendo esse movimento, né? Cada um no seu processo, no seu movimento mesmo. Eu acho isso muito, muito maravilhoso, que é a nossa prática de sororidade, né? Real e oficial também, que eu acho que é importante da gente ter, né? Quebrando esse estigma de concorrência, de não pode, que é errado. Por favor, quando a gente soma, é muito mais gostoso. A gente acha que existe esse tipo de concorrência. Eu falei, quem não tomou café com as amigas que acha que tem esse tipo de coisa? É tão bom, é tão gostoso trocar, né? A gente não precisa entrar nesse. E não Sim. a gente vai se identificando muito, né? Porque às vezes a gente sempre olha para o lado e acha que tudo é perfeito, acha assim, então a gente vai se inspirando, né? A gente vai se motivando, vai se inspirando também em outras mulheres, né? E a gente está aí para se colocar para cima, né? Para se ajudar e incentivar outras mulheres também, né? A empreender, a se cuidar mais, né? Então, Saber que eu acho que isso é dá muito pra fazer, né? Tudo isso que às vezes elas acham que tá muito longe, né? E nem tá, gente. É passinho por passinho. Às vezes a gente olha na meta lá muito longe também, né? Na verdade, é degrauzinho por degrauzinho, uma mudança, uma coisinha, né? Todo dia que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo fazer e alcançar coisas bem importantes, mudanças significativas também de saúde pra gente, né? exatamente. Muito Tem bom. que trazer mais leveza, as coisas precisam ser mais leves. Uhum.
com certeza, com certeza. Muito bom. Muito grata, então, querida. Boa noite para todo mundo. Agradecer a todo mundo que passou por aqui também. Deixar meu beijo. E até semana que vem, gente. Até. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo.